Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, eu sou professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós estamos aqui para começar, por assim dizer, uma série onde nós teremos 4 encontros. Esses 4 encontros nós vamos tratar de fechar aquela última unidade da nossa apostila ali, dar uma olhadinha em alguns pontos, fazer alguns exercícios, fazer uma breve revisão de como como a gente vai ter esse espaço para estudar nesse momento um pouquinho diferente que nós estamos passando aí no nosso país e no mundo também, tá certo? Então, se você der uma olhada lá, já no primeiro capítulo dessa segunda unidade, nós falamos um pouquinho a respeito da estrutura do nosso planeta. O que é essa estrutura do planeta? Quais são suas características? Algumas de suas consequências e assim por diante. Tudo bem? Então tá bom, vamos entender isso aqui. Bom, então nós, como bem sabemos, o nosso planeta, segundo aí alguns autores, ele tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Velhinho, né? E daí acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que ele passou por mudanças e mudanças muito significativas até chegar na realidade que nós encontramos nos dias de hoje. E ainda nós devemos entender que essas mudanças, elas vêm acontecendo. Nós temos um planeta que ele é um planeta extremamente dinâmico até os dias de hoje. Muitas vezes essa ideia, principalmente devido à escala de tempo que nós estamos usando, é meio difícil de entrar na nossa cabeça, não é mesmo? 4,5 milhões de anos, afinal a vida humana é tão curta, dá para fazer essa relação? É complicada, mas nós vamos buscar entender um pouquinho melhor como funciona isso aí, Então a gente vai entender um pouquinho dessa estrutura da Terra. Qual estrutura que eu estou falando? Eu estou falando de uma estrutura aí que ela vai ser formada justamente pela parte sólida do nosso planeta. Seria formada por esses elementos que agora eu vou apresentar aqui para você. Então, por favor, se dê uma olhada na telinha aqui comigo. E aqui nós vamos ter um pouquinho a respeito da nossa chamada estrutura interna da Terra. Então, como você pode perceber nessa estrutura interna da Terra aí, nós temos essa primeira camada do recorte, que é chamada de crosta terrestre, que é a parte mais sólida, é onde nós estamos assentados. Ela é uma casquinha de ovo, literalmente, que nós temos aí. Ela é apenas e exclusivamente 0,4% da massa total da Terra. E ela tem uma espessura aí que pode variar entre 0 a 40 quilômetros, Então, uma estrutura extremamente delicada. Daí, logo na sequência, uma camada logo abaixo da crosta terrestre, ela é conhecida como manto. É quase 70% de toda a massa do nosso planeta. E ela vai desses 40 quilômetros, mais ou menos, aí onde nós temos o final da crosta, até aproximadamente 2.890 quilômetros de profundidade. A partir disso, nós vamos ter a presença do manto, não é mesmo? A presença do núcleo. A partir desse núcleo, esse núcleo é dividido em 2 partes. O núcleo externo, 2.890 a 5.150 quilômetros, 30% da massa, e o núcleo interno, que é menorzinho, com apenas 1,7% da massa do nosso planeta. Então, o que acaba acontecendo aí? Acaba acontecendo que essa é uma gigantesca estrutura que nós possuímos. E essa gigantesca estrutura que nós possuímos, ela vai ter algumas características que são características interessantes. Porque dentro da geografia, quando a gente estuda essa estrutura, nossa intenção maior qual é? É justamente compreender que vai acabar acontecendo o quê? A dinâmica dessa estrutura que eu acabei de apresentar para você, ela vai influenciar diretamente
nas formas de relevo que nós temos aí no planeta. Agora eu gostaria de dar uma olhada numa segunda telinha com você. Essa segunda telinha ela apresenta o quê? Uma das teorias que procura mais ou menos explicar o funcionamento, a dinâmica do relevo do nosso planeta. Então presta atenção nessa tela que aí está com você. Aqui mais ou menos nós vamos ter nessa parte que é indicada principalmente pelo número 3 aí, né? Uma gigantesca placa tectônica. E o nosso planeta, como nós vamos ver, ele acaba sendo dividido nessas placas tectônicas. Mas basicamente o que eu quero que você perceba aí é que nós encontramos aqui, ó, correntes de convecção. O que são essas correntes de convecção e como é que elas funcionam aí? Então essas correntes de convecção, elas não são nada mais, nada menos, como o próprio título da nossa tela traz ali, é o motor do nosso planeta. Então, como nós já vamos ver no próximo slide, existe uma teoria que ela é chamada de teoria da tectônica de placas. Você já ouviu falar disso? Essa parte mais externa do nosso planeta, que é a nossa crosta, teoricamente ela está dividida em uma quantidade muito grande, muito significativa de placas, né? E essas placas elas continuam se movimentando, né? Só que são movimentos extremamente lentos, tá? Esses movimentos, a maior parte das vezes, eles são movimentos que são movimentos imperceptíveis, tá? A grande pergunta que fica aí é justamente essa. Qual é a origem? Da onde é que vêm esses movimentos, né? Então, como você pode bem perceber ali na tela que eu deixei para você, esses movimentos eles vão ter a sua origem diretamente relacionado com movimentos de convecção. Lá na física, como você vai estudar a termodinâmica, você vai ver o que é esse movimento de convecção. Aquece, fica mais leve e sobe. O que está mais frio em cima vai acabar descendo aí. Então este seria o nosso movimento de convecção, correto? No manto terrestre é a mesma coisa. A temperatura do núcleo é extremamente elevada. Então nós acabamos tendo aí que aquela parte do manto que entra em contato com o núcleo, ela sobe. A parte que está em contato com o manto, de menor temperatura, desce. Então, basicamente, esse magma que está dentro do nosso manto, ele acaba tendo o quê? Esse movimento constante, que é aquilo que é chamado de correntes de convecção. Então, esses movimentos eles vão ser transferidos de forma muito lenta para as placas tectônicas, que elas estão em constante movimentos. Muitas vezes essas placas podem se chocar, deformando suas bordas, surgindo aí grandes cadeias de montanhas, né? Muitas vezes essas placas podem se afastar, né? Criando aí fenômenos como é o caso do vulcanismo. Então existe toda uma lógica de funcionamento, mas lembrando o seguinte, que esse conjunto aí, ele vai ser o grande conjunto responsável pelo quê? Pelo famoso motor da Terra, né? Os terremotos, os abalos sísmicos, são causados por esses choques de placas também, quando a tensão é muito forte e a força vem a se espalhar, por assim dizer, por toda a placa tectônica, fruto aí desse choque de placas. Tudo bem? Tudo legal? Mas eu falo nas nossas queridas placas tectônicas. Mas o que são essas queridas placas tectônicas, não é mesmo? Então as nossas queridas placas tectônicas, elas estão mais ou menos distribuídas desta forma aqui. Ah? Então acredita-se que o nosso planeta, ele possui um certo número de placas tectônicas. Ah? Se você der uma olhadinha ali, nessas placas tectônicas nós acabamos encontrando o que, por exemplo? Território brasileiro está assentado sobre uma placa tectônica que é chamada de placa sul-americana. Logo ao lado, mais a oeste, a placa de Nazca, se perceba no sentido das setas.
elas são placas que acabam se chocando. Então, como consequência dos choques dessa placa aí, o que é que nós acabamos encontrando? Ergue-se, por exemplo, a chamada Cordilheira dos Andes, né? Ali isso é fruto dos chamados agentes internos do relevo, também conhecido como os agentes endógenos do relevo aí. E aí, para fechar, eu queria só dar uma olhada num outro ponto muito importante. Nosso planeta ele possui uma quantidade muito grande de rochas, né? Essas rochas elas são iguais? Não. A gente costuma classificar essas rochas em 3 grandes grupos. Então dá uma olhada aqui que eu separei esses 3 grandes grupos para vocês. Primeiro grupo que nós temos ali são chamadas rochas magmáticas, também conhecidas como rochas ígneas. Elas são formadas a partir do quê? Da solidificação do magma, né? Um exemplo aí é o basalto. Segunda rocha que nós encontramos ali é um mármore, que é uma rocha metamórfica, né? Então, o calcário que passou por uma pressão e uma temperatura muito elevada, ele se metamorfoseou, ele se transformou e deu origem aí ao nosso mármore. E por fim, o arenito. Em que consiste esse arenito? Esse arenito é conhecido também como uma rocha sedimentar. O que é uma rocha sedimentar? Nada mais, nada menos que aquele tipo de rocha que ele vai ser formado a partir da agregação de sedimentos, né? Os agentes externos formam esses sedimentos aí, que nós acabamos percebendo o quê? Nós acabamos percebendo justamente que eles podem dar origem também a esse tipo de rocha, que são as rochas sedimentares. Tudo bem? Tudo legal? Para fechar nossa conversa de hoje aí, ó, presta atenção. Exercícios, para você dar uma olhada lá. Resolver os exercícios da página 732 e 733. Eu peço para você fazer isso, mas isso é o mínimo, correto? Gostaria que você estivesse olhando todos os exercícios e fazendo eles aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.